E na noite de ontem, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez uma nova postagem em sua rede social, a Truth. Como é que fala? Eu não sei falar inglês. Social, em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Na mensagem, Trump disse o seguinte, aspas para Trump: deixem o grande ex-presidente do Brasil em paz. Caça às bruxas. Fecho aspas. O comentário foi feito ao repostar a mensagem anterior, feita na segunda-feira, na qual Trump também havia falado em caça às bruxas e afirmado que o julgamento de Bolsonaro deveria ser feito nas urnas. E em entrevista ao portal o ex-estrategista político da Casa Branca, Steve Bannon, que atuou na primeira gestão de Donald Trump, afirmou que o republicano está muito aborrecido com a situação de Bolsonaro aqui no Brasil e confirmou que Moraes está na mira de Trump. Aspas para Steve Bannon. Eu acredito que haverá severas sanções financeiras contra Moraes. Há dezenas de pessoas trabalhando nisso, tanto no Executivo quanto no Congresso, e veremos o resultado em algumas semanas. Fecho aspas. E vale lembrar também que as falas de Trump, tanto as de segunda-feira quanto essas de hoje de manhã, em favor do Bolsonaro, reiterando sua postagem de segunda, foram endossadas pelo Departamento de Segurança dos Estados Unidos. Portanto, isso deixou de ser uma fala do presidente e passou a ser endossado pelo governo dos Estados Unidos da América. Segundo o portal J, fontes do governo Lula interpretam que o apoio de Trump fortalece Bolsonaro nas eleições de 2026 e, caso siga inelegível até lá, os nomes de Eduardo, Flávio ou Michele Bolsonaro surgem como alternativas fortes. Já o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, surge como última opção e ainda há pesquisas que digam que ele não ganharia de Lula. Na mira de Trump, o ministro do STF, nosso ditador, nosso Duque, eu já estou cansado para falar tudo, Alexandre de Moraes, né? O Zé Toguinha aqui, ó, tá? O Zé Toguinha, ele atendeu um pedido feito pela Polícia Federal, né, pela Gestapo, e decidiu prorrogar por mais 60 dias o inquérito que investiga a atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. O deputado licenciado é investigado pelos crimes de coação no curso do processo. Quem coagiu no curso do processo para mim foi o Moraes, que falou assim, sua filha, sua mãe, seu pai, isso aí, sua mulher, né? Mas tudo bem. A lei não se aplica ao Zé Toguinha, né, Zé Toguinha? É verdade. Pois é. Obstrução de infração penal, que envolve organização criminosa, e abolição violenta do Estado Democrático de Direito, como se nós tivéssemos um para ser abolido violentamente. E vale lembrar também que, ao mesmo tempo, eu quero incluir aqui, Alemão, você pode tirar aquela que eu mando. Não foi essa não. Ao mesmo tempo, acabei de ver aqui no site da Revista Oeste, ao mesmo tempo que tudo isso acontece, que o Trump endossa, né, reforça, ratifica, diz mais uma vez que está a favor de Bolsonaro, que aqui se tem caixa é o Lula, caça às bruxas. O governo dos Estados Unidos endossa a fala de Trump e Moraes, não é? Ele vai adiante e dobra a aposta, manda continuar a investigação contra o Eduardo Bolsonaro por crimes que ele nunca cometeu, por coisas absurdas. O PGR do Paulo Gonetti, também conhecido como Paulo Gonetti. Cagada. É uma cara, ele tem uma cara, né, de Zé Fuinha. Então vamos falar do Paulo Fuinha. O Paulo Fuinha, ele mandou arquivar a representação que a senadora Damares Alves fez
para que se investigasse o escândalo do INSS. E o Zé Fuinha, né, Paulo Gonetti, Gonorré, ele mandou arquivar, falou, não, arquiva aí. Porque o crime compensa. Você veja, o careca do INSS está de volta à cara. E aí, João, olha esse cenário, o que você vê, olha o que você vê desta maravilha de cenário. Pavinato, com relação ao STF prorrogar o inquérito, a gente sabe que o Supremo Tribunal Federal não é uma delegacia de polícia e não deveriam ter inquéritos. É mais um inquérito de exceção no estado de exceção que, infelizmente, conta com um grande respaldo de um chamado corpo jurídico mainstream, que é representado perfeitamente pelo grupo jurídico de extrema esquerda Prerrogativas, que chancela tudo isso. Até o promotor Marcelo Rocha Monteiro, do Rio de Janeiro, postou ontem ou anteontem que teve um especialista da Globo, né, desses juristas, falando que o Trump não teria concorrido aqui no Brasil, porque a democracia e o Estado de Direito vigem, e ele não teria concorrido como fez lá nos Estados Unidos, considerando os processos dele em trâmite, o que é uma gigantesca bobagem. Com relação ao Trump, é evidente que ele e o Jair são vítimas de perseguição. É importante observar que o Brasil ele está dentro de um contexto global de retirada das soberanias, que na minha visão ocorre por meio do chamado globalismo, e a concentração do poder em entes não eleitos. Isso vem acontecendo globalmente. E aqui no Brasil é muito representado pelo Supremo Tribunal Federal, que é mais fácil você controlar a pauta e a agenda de 11 pessoas do que do Congresso, que tem mais de 500, e é um sistema bicameral. Então, o Trump sinaliza esse apoio para o Bolsonaro. Acho que o Bolsonaro está num grande alívio também, porque muitos apontavam o Trump é um tema bastante secundário para os Estados Unidos e o Brasil. Agora ficou bem claro que não. Vejo o Paulo Figueiredo, o Eduardo Bolsonaro, muita gente os critica, mas assim, há um trabalho sendo feito, a gente espera que dê certo. Quando é um filho bonito, todo mundo é pai, evidentemente, né? Filho feio ninguém quer. Então que eles façam, que ocorram as sanções, é o que a gente aguarda. Agora, é o que a gente vem falando há muito tempo. E isso é em termos externos. Se isso acontecer as sanções, internamente a coisa vai piorar, vai recrudescer. O Paulo Figueiredo ontem falou uma coisa muito interessante. Ele falou, reparem que o presidente Trump, ele fala essa perseguição contra o ex-presidente Bolsonaro e os seus milhões de eleitores. Milhões, exato. Ou seja, nós estamos vendo também uma saída para esses perseguidos e presos políticos, porque podem ter quebrado, podem ter dinamitado a Praça dos Três Poderes. Sem devido processo legal, preso é preso político. Então, ele também está fazendo mais, o Eduardo Bolsonaro, lá nos Estados Unidos, do que os 500 e tralalá, que vai aumentar, parece, né, deputados aqui no Brasil. Não, perfeito. Pegando o gancho no que você falou, há esse purismo na direita de uma adoração cega ao Bolsonaro, que ele pode receber críticas também, e a própria direita fica se batendo cabeça quando o momento é de união para uma pauta em comum. Ninguém, ou dentro da direita, vai concordar 100%. Muita gente classifica o próprio liberalismo como de esquerda, como a ciência política o faz, mas no Brasil você tem muitas convergências entre os liberais e os conservadores. Então o momento é de pauta única atuar em conjunto. E lembrando que o Trump, logo no primeiro, segundo dia, já fez o perdão para todos aqueles que teriam invadido o Capitólio, que é a narrativa que o Brasil copiou, né? Aquela insurreição que tinha algumas pessoas armadas, mas que já se provou que era uma grande balela. Lá, a Suprema Corte se meteu? Não se meteu, porque nem pode, né? Igual no Brasil, que cancela indulto, cancela graça, cancela perdão, o que não existe no ordenamento jurídico, mas como eu disse, infelizmente você tem um corpo jurídico chancelando tudo isso, supostamente para a defesa da democracia, que é o grande espantalho da esquerda, é o regime militar, como se a direita, tudo que a direita defendesse fosse o regime militar de exceção que ocorreu no Brasil, e é o grande espantalho. Tudo a esquerda joga nesse campo. É o regime militante, né, Ana Paula? Nós temos um regime militante hoje. A esquerda no Brasil, ela é bastante demagoga e mentirosa e segue aí criando narrativas totalmente estapafúrdias. Mas em relação às declarações do Donald Trump, tanto a primeira quanto essa de ontem à noite, na primeira declaração, eu já havia mencionado isso, essa sinalização que o Trump dá de que o Bolsonaro, aquele líder político que hoje leva as pessoas às ruas, está liderando nas pesquisas ele ganha do ex-presidente Lula, tanto no primeiro quanto no segundo turno. Como que a gente pode falar em democracia no Brasil se a principal e mais popular liderança política do país vai ser proibida de concorrer às eleições? E com isso ele manda um recado também, acredito eu, até para a população brasileira, porque a gente meio que estava já
acostumando com a ideia e fortalece aquela postura do ex-presidente Jair Bolsonaro de manter a sua candidatura até o último minuto, fortalecendo também, eu concordo, principalmente o Eduardo Bolsonaro, que já sai fortalecido do fato em si, porque a nota do Trump é em virtude bastante em cima da questão dele ter feito um bom trabalho, objetivo, focando, mantendo a questão do Brasil em pauta. E já sai fortalecido do fato em si e é um dos sucessores aí possíveis do ex-presidente Jair Bolsonaro. E com relação ao STF ter prorrogado o prazo do inquérito do Eduardo, eu tenho a mesma opinião do Bellucci. Nós vamos assistir um recrudescimento, porque faz parte do modus operandi do Alexandre, toda vez que tem algo contra ele imediatamente no dia seguinte, ele já dá uma resposta de alguma forma. Nós temos visto isso ao longo dos meses. A gente está careca de saber? Estamos carecas de saber. Ou ressurge algum tema, né? Abrir em ressurge paralela. Algum tema. Então, vamos aguardar. Eu continuo achando, não que os Estados Unidos vá invadir o Brasil, mas que essa declaração do Trump faz parte de outras ações que virão, possivelmente as sanções, talvez. Vamos aguardar, mas vamos esperar, sim, um recrudescimento. E acho que o presidente Jair Bolsonaro volta com mais força no seu posicionamento de se manter candidato até o último minuto.